Olá pessoal, nessa aula a gente vai estar começando a fazer a parte de texturização e algumas configurações do ambiente, né, para estar renderizando em tempo real melhor o nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo material para esse objeto aqui, né, objeto terra. Lembrando que a gente na aula passada, né, veio aqui para aba Shade, fez as pré-configurações. Então, seleciono ela aqui. Eu poderia criar um material diretamente aqui. Só que para mostrar o local exato onde fica, com o objeto selecionado, vocês vão vir aqui, ó, em Material Properties. Clicou aqui. Então aqui a gente cria um novo material. Então apertei em novo e ele criou um novo material. Como sempre eu estou fazendo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nome dele. Então vamos chamar isso aqui de material underline terra. Aqui estão todas as configurações dele e a gente por aqui não vai estar mexendo em nada nesse momento. Aqui vocês vão perceber que a gente tem alguns nós, isso aqui é a nossa área de edição dos nós, com o nosso objeto selecionado, né? Então a gente vai ter aqui um BSDF pré-fundamentado e a saída do material. Nesse BSDF são praticamente as mesmas configurações que a gente tem aqui no nossa propriedade dos materiais. Então, esse aqui é o significado desse nó, esse aqui é o nó de saída, né? Que mostra o que vai mostrar aqui pra gente o resultado final. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma cor base. O que seria a cor base aqui? A gente vai adicionar a textura da Terra. Então eu vou estar deixando na descrição algumas texturas para vocês baixarem, baseada lá no site da NASA. E para criar uma textura aqui é muito similar como a gente cria um objeto. Então, aqui dentro da área dos nós, a gente vai apertar Shift A, vai vir aqui em texturas e vai procurar aqui texturas de imagem. Então vai clicar e vai criar um novo nó. O que a gente vai fazer aqui, ó, nesse novo nó, é vir aqui em abrir e procurar a nossa textura. Aqui com minhas texturas selecionadas, né, eu vou vir aqui e vou selecionar a textura Earth Color 10K. Cuidado com essas outras aqui, estão aí como opções, mas elas podem travar o Blender. Então, se conseguir rodar essas aqui, vão ser melhores, mas a 10K já vai gerar um resultado interessante. Assim que eu coloquei aqui, não vai acontecer nada, né? Então eu vou ter que vir aqui em cola e colocar aqui como a cor base. Então, imediatamente já vai gerar uma visualização aqui. E o próximo passo é a gente criar um brilho em relação aqui, né? O que é o mar e o que é a terra, né? Fazer uma diferenciação entre eles. Então, uma forma de fazer isso é clicar em um nó, usar o atalho Shift D, ele vai gerar uma cópia. Vou colar essa cópia aqui embaixo e eu vou excluir a imagem atual dela e vou selecionar uma nova imagem. A imagem em questão que a gente vai estar usando é uma imagem de topografia. Desculpe, é uma imagem de Land Ocean. Então você vai ter essas Land Oceans aqui e eu vou usar essa Land Ocean 16K. O que é que ela faz? Ela é uma imagem que ela relaciona entre 0 e 1 o que é água e o que é terra. Então é isso que ela faz. Aqui nas minhas informações aqui da propriedade do material, a gente vai ter a rugosidade. Rugosidade, ela controla o quão polido é o objeto. Então eu vou fazer uma alteração aqui em rugosidade para vocês terem uma noção. Então quanto maior, mais opaco ele fica, né? E menor, ele fica mais reflexivo. Então assim que eu conectar essa imagem aqui, ele vai criar esse mapa e já vai aparecer, e vai relacionar justamente que essas áreas são brilhantes. Vocês podem ver que a 16K é um pouquinho pesada, né? Eu vou baixar ela aqui para uma versão. Vou pegar aqui a Land Ocean 8K. 8K já é melhor.
vocês vão ver que a parte de terra está refletindo o céu aqui, né? E não é o que a gente quer. Então a gente vai ter que fazer uma segunda modificação, que é adicionar um novo nó que altera entre a área de terra e de água, né? Para que o brilho fique na água e não na terra. Lembrando, como eu disse, isso aqui é como se fosse essa imagem, Land e Ocean, é como se ela fosse um mapa de normalização, onde, por exemplo, um exemplo, o zero é terra e o um é água. Então, o que a gente vai estar fazendo é inverter esses valores para que o Blender entenda que a outra área é a nossa água. Então, eu vou aqui Shift A, vou adicionar um conversor e vou botar aqui um mapear intervalos. Assim que ele aparece, eu solto ele aqui, ó, no meio. Se não conseguir soltar diretamente no meio, soltei em outro ponto, é só vir conectar a cor ao valor e o resultado à rugosidade. Após fazer isso, a gente vai vir aqui no toMin e toMax. E a gente vai inverter esses valores. O que era 0, a gente vai tornar 1. E o que era 1, a gente vai tornar ou 0 ou algo aproximado. Se eu botar 0, vocês vão ver que a água vai ficar muito brilhante. E a água não é tão brilhante assim, né? Ela tem uma certa opacidade. Então eu vou colocar aqui valores como, por exemplo, 0.1, ou então 0.2. Você pode ir ajustando e ver qual é o que fica mais interessante para o seu projeto. No meu caso aqui, eu vou deixar o 0.1 porque ele é, mantém um resultado bem interessante. Perfeito, pessoal. Então, por hora é isso, né? A gente fez a primeira montagem aqui e na próxima aula a gente vai tentar fazer a montagem para fazer a renderização em tempo real desse projeto.